Muito além de cuidar de feridas, o trabalho do estomoterapeuta é cuidar de seres humanos. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: cuidados paliativos. Antes de se falar propriamente na função do estomoterapeuta no cuidado paliativo, é importante que a gente consiga entender como se deu esse sentimento. O primeiro passo foi dado com a Cicely Saunders. Ela fazia faculdade de Política e Economia e aí durante a Segunda Guerra Mundial ela se viu impelida a querer ajudar. Ela deixou a faculdade, iniciou uma faculdade de enfermagem, onde ela se empoderou de mais conhecimento para poder estar auxiliando durante o período de guerra. Quando em seguida teve o término da guerra, ela fez política e serviço social. Durante esse trabalho com o serviço social, ela pôde entrar em contato com famílias e pacientes em terminalidade, e isso mexeu muito com ela. Ela faz então medicina e ela começa a cuidar desses pacientes de uma forma e de um olhar com um arcabouço de conhecimento de 3 grandes áreas. Em 1963, iniciou o projeto da criação de um hospital onde pudesse atender os pacientes em terminalidade. Então, em 1967, é criado o primeiro hospice, o St. Christopher's, onde ela pôde colocar em prática todo aquele anseio que tanto incomodava ela, que era o controle da dor, as dificuldades que passam além da função curativa da medicina, da nossa arte em saúde. O termo paliativo, ele vem de pallium, é cobertor, é manto, é a sensação de proteção. Era o nome dado para os mantos utilizados pelos templários. Então, quando alguém me pergunta qual que é a função do estomoterapeuta diante de um paciente em cuidado paliativo, é pallium, é cobrir, é proteger. O cuidado paliativo ele é caracterizado quando se presta assistência a um paciente onde tem o diagnóstico de uma doença, essa doença ela tem avanço progressivo e ele não é curativo. O que é preconizado é que quando o paciente inicia nesse processo, ele inicie com 2 vertentes, 2 cuidados simultâneos. O cuidado da equipe de paliativo e a equipe curativa. No momento onde a função curativa já não tem efeito, é onde a função paliativa tem o seu ápice. Então, o que é paliar? O que essa proteção significa? Significa enxergar o paciente como um todo. Nós temos a intertransdisciplinaridade. O que é isso? É quando nós temos o trabalho de equipe tão engajado, mas tão arrojado, que o paciente consegue se sentir acolhido. A sensação é de acolhimento. Eu não lido com um paciente, eu lido com uma história. É uma biografia de vida, é uma alma. Trazendo isso, então, para a estomoterapia. O que a estomoterapia consegue contribuir nessa equipe trans diante de um paciente em cuidado paliativo? Primeira coisa, o que me incomoda muitas vezes não é o que incomoda você ou o que incomoda o outro. Diante de uma ferida, várias coisas podem incomodar. Diante de um estômago, várias coisas podem incomodar. Eu preciso entender o que incomoda o meu paciente. O que é importante termos em mente é que existe um conceito no paliativo chamado dor total. Dor total, ela ultrapassa o parâmetro da dor física. Existe uma dor espiritual, existe uma dor mental, existe uma dor social. Aquele paciente no leito ou em casa, ele está privado de várias coisas da rotina dele. E muitas vezes aquela doença, ele não teve tempo para se preparar psicologicamente, espiritualmente para aquele caminho. Então, o que a estomoterapia consegue contribuir para o paciente é uma pergunta simples. O que te incomoda? E a partir daí, sim, o plano terapêutico é traçado. Esse é o tema de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar. Com certeza, esse conhecimento que hoje você viu, tem alguém que vai precisar. Um grande abraço e até a próxima!